Você já tentou organizar seu dinheiro e não conseguiu manter? Não tô falando de uma tentativa fraca, sem compromisso. Tô falando daquele momento em que você sentou, respirou fundo e disse para si mesmo: agora vai de verdade. Você baixou o aplicativo, aquele famoso que todo mundo indica. Passou horas configurando as categorias, colocou nome em cada gasto, definiu limite para cada área da vida. Ou então foi pela planilha, aquela que você encontrou num vídeo ou que um amigo te mandou, cheia de fórmulas, abas coloridas, gráficos automáticos. Você até sentiu orgulho quando terminou de montar. Prometeu que aquele mês ia ser diferente. E nos primeiros dias até funcionou. Você registrava os gastos, ficava de olho no saldo, sentia que estava no controle. Mas aí apareceu aquela conta que você esqueceu de colocar. Aí veio uma emergência que não estava no planejamento. Aí deu preguiça de registrar umas comprinhas menores. E de repente você olhou para o aplicativo ou para a planilha e já não queria mais nem abrir, porque o que estava lá dentro te dava ansiedade, não tranquilidade. E no dia 20 do mês, você estava de novo com aquela sensação ruim no peito. Aquela sensação de que o dinheiro simplesmente desapareceu. Sem luxo, sem viagem, sem nada especial. Simplesmente foi. E aí vem o pensamento que muita gente tem, mas poucos falam em voz alta. Será que eu simplesmente não tenho jeito com dinheiro? Ou pior, será que o meu salário nunca vai ser suficiente? Eu preciso te dizer uma coisa, e eu preciso que você ouça com atenção. O problema, na maioria dos casos, não é você. E o problema também não é só o salário. O problema é que a maioria dos métodos de organização financeira que circulam na internet foi criada para um perfil específico de pessoa, quem já tem dinheiro sobrando no final do mês e precisa organizar o excedente. Para quem vive no limite, esses métodos são bonitos no papel e frustrantes na prática. Eles pedem disciplina de um nível que exige estabilidade que você ainda não tem. Mas existe uma regra diferente, simples a ponto de caber em 3 números, que funciona para quem ganha pouco, para quem ganha médio e para quem ganha bem, que não exige planilha, não exige aplicativo, não exige que você seja uma pessoa diferente. Ela se chama regra dos 70%, ou regra 70-20-10. E hoje eu vou te mostrar não só como ela funciona, mas o que ninguém te conta sobre ela. Porque existe uma parte dessa regra que os vídeos ignoram, e é exatamente essa parte que decide se o método vai funcionar para você ou não. Fica até o final. Cada bloco desse vídeo tem uma informação que você vai precisar. Antes de entrar na regra, eu quero que você responda uma pergunta honesta. Só para você mesmo, não precisa falar em voz alta. Quando o salário cai na sua conta, aquele momento em que você abre o aplicativo do banco e vê o saldo positivo, quanto tempo dura a sensação de alívio? 1 dia? 2? Às vezes menos que isso, porque aí começa o ciclo. Você paga o aluguel ou a prestação da casa, vai uma parte boa do salário, vai ao mercado, outra parte. Chega a fatura do cartão, e com ela vem aquelas parcelas que você nem lembrava que ainda estavam rolando. Coloca gasolina, paga a escola, resolve aquela conta de luz que veio mais salgada esse mês, e então você olha para o saldo e percebe, já foi metade. E mal chegou no dia 10. Aí você entra em modo de contenção. Para de gastar com qualquer coisa que não seja absolutamente necessária. Fica olhando para o celular com cuidado antes de confirmar qualquer compra. E mesmo assim, no dia 20, 22, o dinheiro acabou. Você abre o extrato para tentar entender o que aconteceu e não consegue identificar um único vilão. Não foi uma compra grande, não foi imprudência clara, foi um pouco aqui, um pouco ali. Uma entrega de comida numa quinta-feira cansativa, um presente de aniversário que não dava para evitar, aquela roupa que estava em promoção e era uma pechincha, a conta do streaming que debitou automático. Cada coisa, individualmente, parecia razoável, mas no conjunto, construíram um mês no vermelho. Isso tem um nome técnico na educação financeira. Chama sangria invisível do orçamento. São os pequenos fluxos de saída que sozinhos parecem inofensivos, mas que somados ao longo do mês consomem uma parte enorme da renda. E o pior, como cada gasto parece justificável, você nunca sente que errou. Mas o saldo no fim do mês não mente. E tem algo ainda mais pesada nessa situação que eu preciso nomear. Porque não é só o dinheiro que acaba, é a autoestima financeira. Cada mês que termina no limite ou no negativo, reforça uma narrativa interna muito perigosa. Eu não sou bom com dinheiro. E quando a pessoa acredita nisso, ela para de tentar de verdade.
Comece a encarar o caos financeiro como parte da sua identidade, como se fosse um traço de personalidade, e não uma habilidade que pode ser aprendida e treinada. Eu vejo esse padrão o tempo todo. Pessoas inteligentes, trabalhadoras, responsáveis, que chegam acreditando que o problema é genético ou cultural. Na minha família, todo mundo é assim. Brasileiro não sabe poupar mesmo. Eu fui feito para trabalhar, não para entender de dinheiro. Essas frases são mentiras que o sistema de desinformação financeira ajudou a criar. A raiz do problema não é fraqueza de caráter, não é falta de força de vontade. É que o dinheiro chegou na conta sem destino pré-definido. E dinheiro sem destino não fica parado esperando você decidir o que fazer com ele. A vida real, com suas urgências, tentações e imprevistos, define o destino por você. E quase sempre o destino é gone. É exatamente esse problema que a regra dos 70% resolve na raiz. Ela não pede que você ganhe mais. Ela não pede que você vire uma pessoa austera e sem prazer. Ela pede uma coisa só, que você defina o destino antes de o dinheiro chegar nas suas mãos. Certo. Vamos para a regra. Eu vou explicar de um jeito simples primeiro e depois vou destrinchar cada parte. Quando o salário cai na sua conta, antes de pagar qualquer conta, antes de fazer qualquer compra, antes de qualquer coisa, você divide o dinheiro em 3 partes. Esse antes é fundamental. Vou repetir porque importa muito. Antes. Não depois de pagar o aluguel. Não depois de ver quanto sobrou. Antes de tudo. Porque quando você divide antes, você está no comando. Quando você divide depois de pagar as contas, você está contando o que sobrou. E quase sempre sobrou menos do que devia. As 3 partes são: parte 1, 70% para necessidades. Esse é o maior balde, e é onde mora a sua vida funcionando. Necessidade é tudo aquilo que, se você não pagar, a sua vida trava ou piora de forma concreta. Aluguel ou prestação da casa, mercado, alimentação básica da família, luz, água, gás, internet, especialmente se você usa para trabalhar, transporte, ônibus, gasolina, aplicativo de mobilidade, escola ou creche dos filhos, remédios e consultas médicas, plano de saúde se tiver. Esse balde não é para desejo, é para necessidade real. A grande pergunta que vai aparecer aqui e que todo mundo enfrenta é: o que é necessidade e o que é desejo? Streaming de séries é necessidade? Depende. Se é sua única forma de lazer e você usa todo dia, pode entrar em outro balde, mas não aqui. Academia é necessidade? Para a maioria das pessoas, não entra nos 70%, entra nos 10%, o balde do prazer. O critério é simples. Se cortar isso, minha saúde ou minha vida funcional piora? Se sim, é necessidade. Se não, é conforto ou prazer. Parte 2. 20% para dívidas ou reserva. Esse balde tem 2 funções, e qual delas você usa depende da sua situação agora. Se você tem dívida, esse dinheiro vai inteiro para pagar dívida. Mas não qualquer dívida de qualquer jeito. Existe uma ordem inteligente para quitar dívidas, e ela começa pelas que têm os juros mais altos. No Brasil, as campeãs de juros são cartão de crédito rotativo, cheque especial e empréstimos pessoais sem garantia. Essas são as que você ataca primeiro. Não faz sentido guardar dinheiro com rentabilidade de 8% ao ano enquanto paga juros de 300% ao ano no cartão. Matemática não fecha. Então, se tem dívida cara, esse balde vai inteiro para ela. Se não tem dívida, esse dinheiro vai para a sua reserva de emergência. A reserva de emergência é o colchão financeiro que te protege quando a vida resolve aparecer com uma surpresa desagradável. Carro quebrou, filho ficou doente, geladeira parou, você ficou sem renda por um mês. Sem reserva, qualquer imprevisto vira uma crise, e muitas vezes te joga de volta nas dívidas que você acabou de sair. O objetivo mínimo da reserva é cobrir 3 meses das suas despesas básicas. Isso não acontece de um mês para o outro, mas com 20% guardados todo mês, você chega lá. Parte 3. 10% para você. Esse é o balde que as pessoas costumam ignorar quando começam a organizar o dinheiro, e é um erro enorme. Vou explicar por quê num bloco especial mais pra frente. Esse balde é para lazer, prazer e tudo aquilo que faz a vida valer a pena. Uma refeição especial, um passeio com a família, um item de roupa que você queria, um hobby. Esse dinheiro é seu. Gaste sem culpa, porque foi planejado. Resumindo, 70% necessidades, contas da vida. 20% dívidas ou reserva, futuro.
10% você. Prazer presente. 3 baldes, 3 destinos, antes de qualquer gasto. Teoria é importante, mas sem número real fica abstrato. Então vamos colocar a regra em prática com salários reais, do Brasil real. Exemplo 1. Salário de R$ 1.500. Eu sei que parece pouco, mas é a realidade de milhões de brasileiros. E a regra funciona mesmo aqui. 70%, R$ 1.050. Necessidades. Aluguel, kitnet ou quarto compartilhado, R$ 500. Mercado, R$ 300. Transporte, R$ 150. Luz mais água, R$ 100. Total, R$ 1.050. Fechou? 20%, R$ 300. Dívidas ou reserva. Se tiver dívida, vai para ela. Se não tiver, em 10 meses você tem R$ 3.000 guardados. Uma reserva real. 10%, R$ 150. Você. Um jantar, um passeio, um item de roupa. Sem culpa. Exemplo 2. Salário de R$ 2.500. 70%, R$ 1.750. Necessidades. Aluguel, R$ 800. Mercado, R$ 500. Escola da criança, R$ 200. Transporte, R$ 150. Contas, R$ 100. Total, R$ 1.750. 20%, R$ 500. Dívidas ou reserva. Em 6 meses, R$ 3.000 guardados. 10%, R$ 250. Você. Exemplo 3. Salário de R$ 4.000. 70%, R$ 2.800. Necessidades. Aqui cabe aluguel melhor, mercado mais folgado, plano de saúde, internet boa. 20%, R$ 800. Reserva ou investimento. Com esse valor, em um ano você tem quase R$ 10.000 construídos. 10%, R$ 400. Você. O balde de prazer cresce junto com o salário. Faz sentido. O ponto central desses 3 exemplos é o mesmo. A proporção não muda. 70, 20, 10 funciona no 1.500 e funciona no 4.000. Porque o princípio não é sobre o valor absoluto, é sobre ter destino definido antes de gastar. Agora vem a parte que ninguém te conta. A parte que os vídeos de finanças geralmente pulam ou minimizam. Quando a maioria das pessoas tenta aplicar a regra pela primeira vez, acontece o seguinte: elas somam todas as contas básicas e percebem que já passam de 70%. Com facilidade. Às vezes estão em 80%, às vezes em 90%. Às vezes as contas básicas sozinhas consomem 100% do salário, ou passam disso. E nesse momento, muita gente conclui: essa regra não foi feita para mim. Minha situação é diferente, com o que eu ganho é impossível. Mas vou te dizer o que esse momento revela de verdade. Ele revela que existe um rombo no orçamento, um desequilíbrio estrutural entre o que entra e o que está comprometido. E esse rombo quase sempre aparece nos mesmos lugares. Rombo 1. Parcelamentos acumulados. Esse é o mais traiçoeiro, porque cada parcelamento individual parece pequeno. São só R$ 30 por mês, são só R$ 50 por mês. Mas quando você soma todos os parcelamentos ativos, roupas, eletrodoméstico, um calçado, aquele celular, pode chegar a R$ 400, R$ 500 comprometidos todo mês. E o pior, esses valores entram automaticamente na fatura do cartão, muitas vezes sem que você lembre de onde vieram. A solução não é entrar em pânico, é listar todos os parcelamentos ativos, ver as datas de encerramento e parar de criar novos até que a situação melhore. Rombo 2. Mercado sem planejamento. Ir ao mercado sem lista é uma das formas mais eficientes de gastar mais do que precisa. Você compra o que vê, o que está em destaque, o que parece promoção, o que parece que vai precisar algum dia. Estudos de comportamento do consumidor mostram que compras por impulso no mercado aumentam o gasto em até 40% em relação ao planejado. Uma família que gasta R$ 800 por mês no mercado sem planejamento poderia gastar R$ 550 com lista e disciplina. São R$ 250 por mês liberados. Em um ano, R$ 3.000, de um ajuste que parece pequeno. Rombo 3. Gastos invisíveis repetidos. Esses são os mais difíceis de enxergar, porque estão escondidos na rotina. Assinaturas que você esqueceu, streaming que não assiste mais, aplicativo que cobra mensalmente, clube de vantagens que não usa, hábitos diários, aquele café todo dia antes do trabalho, o lanchinho da tarde,
A água mineral que você compra toda vez que passa na padaria, pequenos gastos de conveniência, o aplicativo de delivery na pressa, a farmácia mais cara perto de casa, o estacionamento quando podia ter ido de ônibus. Cada um deles isolado é irrisório, mas some todos os gastos invisíveis de um mês, e muitas pessoas ficam chocadas ao ver que chegam a 300, 400, 500 reais. A solução aqui é simples, mas exige honestidade. Passe o extrato do cartão e da conta dos últimos 2 meses com uma caneta. Marque tudo o que você não consegue lembrar porque comprou. Esse exercício, por si só, já libera espaço suficiente para a regra do 70% começar a funcionar. O ponto é, se os seus 70% não fecham hoje, isso não significa que a regra está errada. Significa que você tem um trabalho de ajuste pela frente. E esse trabalho tem começo, meio e resultado. Agora, eu vou te contar a parte que quase ninguém respeita e que é, talvez, a mais decisiva para o sucesso do método, os 10% de lazer. Quando as pessoas decidem organizar o dinheiro, especialmente quando estão endividadas ou no limite, a primeira coisa que cortam é o prazer. Faz sentido intuitivo. Estou endividado. Não posso gastar com besteira. Preciso ser sério com isso. Lazer é supérfluo. Vou guardar esses 10% também. Preciso sair dessa situação logo. Só que tem um problema sério nesse raciocínio. E ele tem a ver com como o cérebro humano funciona. O ser humano não aguenta a privação total por muito tempo. Existe um conceito em psicologia comportamental chamado depleção do autocontrole. A ideia de que a nossa capacidade de resistir a impulsos é como um músculo que cansa. Você consegue manter disciplina total por 1 semana, 2 semanas. Mas depois de um período de privação absoluta, bate uma pressão interna enorme, uma vontade de compensar tudo que foi negado. E aí vem o gasto impulsivo. Aquele fim de semana que fugiu do controle. Aquela compra que você justificou de 1000 formas, mas no fundo sabia que estava fora do plano. E depois vem a culpa e a sensação de que você falhou de novo, e o abandono do método. Não porque você é fraco, não porque você não tem disciplina, mas porque o plano que você montou não era sustentável para um ser humano normal. Os 10% de lazer não são fraqueza, eles são engenharia do comportamento. São a válvula de pressão que impede o sistema de explodir. São o que permite que a sua mente aceite a disciplina dos outros 90% porque ela sabe que tem uma recompensa garantida chegando. Quando você tem os 10% planejados, você não sente que está se privando. Você sente que está gerenciando. E essa diferença de percepção muda completamente a relação que você tem com o dinheiro. Então não corte esse valor. Use ele. Planeje como vai usá-lo com antecedência, se possível. E perceba como é diferente gastar esse dinheiro com consciência ao invés de gastar por impulso e depois se sentir mal. Agora, eu quero que você faça um exercício mental comigo. Imagina que você começa a aplicar essa regra a partir do próximo salário. Não perfeito, não sem tropeços, mas aplicando, com um salário de R$ 2.000. No primeiro mês vai ser estranho. Você vai sentir que está apertado no 70%. Vai precisar ajustar alguns gastos. Vai ser desconfortável. Mas você vai guardar os R$ 400 dos 20%. No segundo mês, já vai ser um pouco mais fácil. Você já sabe quais gastos cortar. Você já tem um ritmo. Guarda mais R$ 400. No terceiro mês, começa a aparecer algo novo. Uma sensação que talvez você não sinta faz tempo. Quando aparece um imprevisto, e imprevisto sempre aparece, você tem para onde correr. Você tem R$ 800 guardados. Não precisa pegar emprestado. Não precisa parcelar no cartão. Não precisa dever favor a ninguém. Resolve e segue em frente. No sexto mês, R$ 2.400 guardados. Pode não parecer um número enorme, mas para quem vivia no limite, para quem chegava ao fim do mês sem ver como pagaria a próxima conta, esse número representa uma mudança de vida. Representa cobrir 3, 4 meses de despesas em caso de emergência. Representa não ter mais aquela ansiedade constante de que qualquer imprevisto pode derrubar tudo. Representa a diferença entre reagir à vida e começar a planejar a vida. E em um ano inteiro, com R$ 400 por mês guardados, você tem quase 5.000. Esse valor já é o início de um investimento, já é uma viagem de férias planejada, sem dívida depois. Já é a entrada de algo que você queria, já é liberdade. Tudo isso a partir de uma regra que cabe em 3 números: 70, 20, 10. A regra dos 70% não é mágica. Eu precisava te dizer isso desde o começo e prefiro guardar para o final. Ela não vai resolver tudo em um mês.
não vai zerar sua dívida em um trimestre, não vai te transformar em investidor de um dia para o outro. Nenhum método faz isso. Qualquer vídeo que te prometer milagre financeiro rápido está te vendendo ilusão. O que a regra dos 70% faz é diferente e mais valioso. Ela cria estrutura. Ela coloca ordem num lugar que antes era caos. Ela transforma o dinheiro de uma fonte de ansiedade em uma ferramenta que você controla. E essa mudança, de quem é controlado pelo dinheiro para quem controla o dinheiro, é o começo de tudo. Não importa se você ganha R$ 1.500 ou 6.000. O princípio é o mesmo. Divide antes de gastar. Define o destino de cada real antes que a vida real defina por você. Respeita os 3 baldes, inclusive o de prazer. Agora me escuta. Eu não quero que você termine esse vídeo e vá fazer mais uma coisa. Quero que você faça uma coisa só. Agora, antes de fechar essa tela, pega o celular. Abre o aplicativo do banco ou um extrato. Vê quanto foi o seu último salário líquido. Calcula 70% desse valor. Anota esse número. Esse é o limite máximo das suas contas básicas. Só isso. Não precisa montar planilha, não precisa configurar aplicativo. Só precisa saber esse número, porque esse número é o primeiro passo real para mudar a relação que você tem com o dinheiro. E me conta aqui nos comentários, os seus 70% cobrem suas contas ou ainda falta fechar? Essa pergunta parece simples, mas ela revela muito sobre onde você está agora na sua vida financeira. Se cobrem, ótimo, você está no ponto de partida ideal. O próximo passo é garantir que os 20% estejam indo para o lugar certo, dívida ou reserva, de forma consistente. Se não cobrem, sem desespero. Você está na situação da maioria, e é exatamente sobre isso que vai ser o próximo vídeo. Porque no próximo vídeo eu vou mostrar exatamente o que fazer quando os 70% não fecham. Quando a vida real está maior do que o método. Vou te mostrar um passo a passo prático para reduzir o rombo, sem precisar aumentar a renda imediatamente. É um vídeo que vai ser tão importante quanto esse, talvez mais. Ativa o sininho para não perder. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que você vê lutando todo mês. Às vezes uma informação certa, na hora certa, muda a trajetória de uma pessoa. Te vejo no próximo. Você não precisa de sorte, precisa de consciência.